Somos teus, Senhor. Somos teus. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Oh, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Pai, pelo sustento de cada dia, pelo pão de cada dia, pela proteção de cada dia, pelo livramento de cada dia. Por tudo te damos graças, Pai. O Senhor é bom. Muito obrigado por tudo. Reconhecemos, Pai, a Tua boa mão nos ajudando em tudo. Reconhecemos a Tua proteção, o Teu amor, a Tua fidelidade nas nossas vidas. Somos gratos a Ti. Estamos aqui mais uma vez para Te adorar, Pai, para engrandecer o Teu nome, para dizer que o Senhor é primeiro e único nas nossas vidas. Nós Te damos graças por tudo, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que na cruz do Calvário entregou a Sua vida para nos dar vida plena, pelo Teu Espírito Santo, Teu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, que vivifica o nosso corpo mortal, que nos orienta, que nos instrui, que intercede por nós como convém, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra que é o fundamento da nossa fé, é o fundamento das nossas vidas, é o fundamento das nossas famílias. Estamos alicerçados, Pai, firmes na Tua palavra. Te agradecemos pelos Teus anjos, que são seres espirituais, que estão a serviço da igreja, a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Por tudo te damos graças, Pai, em nome de Jesus Cristo. E os que creem digam amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Semana passada nós tivemos aqui na igreja, de quinta a domingo, a conferência de escatologia bíblica. Amém? Quem veio? Glória a Deus. Quem não veio, por alguma razão? Amém. Vocês podem, quem não veio, já está disponível no nosso canal no YouTube. A gente disponibilizou 4 das 5 reuniões, porque uma a gente ainda está fazendo uns ajustes, mas a gente imagina que essa semana a gente já vai estar já com a reunião do domingo de manhã, onde teve perguntas e respostas, a gente já deve estar com o vídeo concluído e a gente também vai publicar no canal no YouTube para que vocês possam ver. É importante, querido, que vocês assistam, sabe? Quem não pôde vir, quem veio, assista de novo, porque esse assunto de escatologia, muitas vezes parece ser uma coisa assim, que algumas pessoas têm medo, mas na verdade o assunto de escatologia toca em todas as doutrinas do Evangelho. Toca em todos os assuntos que você for falar na palavra, você vai ter alguma coisa de escatologia para você falar. Como o pastor Sérgio Neiva falou aqui durante a conferência, escatologia, 37% da Bíblia é escatologia, então não tem como fugir. Se você fala sobre salvação, você toca escatologia. Se você fala em autoridade do crente, você toca escatologia. Se você fala em realidade da nova criação, você toca escatologia. Se você fala em história da igreja, você toca em escatologia. Então esse assunto é muito importante para todos nós e é um assunto que desperta, principalmente por causa dos dias em que nós estamos vivendo, os dias de hoje, tempos difíceis, como Paulo fala para Timóteo. Amém, queridos? Então eu quero incentivar você. Se você veio aqui presencialmente, participou da conferência, você pode assistir novamente, agora com mais tempo, você pode parar o vídeo, você pode procurar o texto e você estudar mesmo, né? Aprofundar. Se você não veio, por alguma razão, por algum motivo, você não pôde vir, você também tem disponível para você o vídeo no nosso canal no YouTube. Tá bom? Glória a Deus. Vamos falar hoje num assunto, hoje é a ceia do Senhor, e eu quero começar falando sobre Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, do 15 ao 17. Gênesis 2, do 15 ao 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui já está falando depois que Deus criou o homem.
E depois no 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 1 no capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus falou sobre tocar, queridos? Não, né? Eu li o versículo lá, vocês viram que Deus falou para não comer. Então aqui a serpente, que é Satanás, percebeu que a mulher, ela não tinha entendido o que Deus tinha falado, ela não tinha certeza daquilo que Deus falou. E aí continua. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você vê aqui que cada um está jogando a culpa para o outro, né? Ninguém assume a sua responsabilidade. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente da serpente e o descendente da mulher, que seria Jesus. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir a cabeça, naquele tempo, essa linguagem aqui significa tomar autoridade. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém, queridos? Então a gente vê aqui, quando Deus criou o homem habitava num lugar perfeito. Até aqui, antes da queda, não havia ervas daninhas, o jardim produzia tudo aquilo que o homem precisava para se alimentar. Eles tinham de tudo, né, para ter uma vida boa. E tudo que Deus pediu para ele, ordenou para eles, foi que eles não comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles desobedeceram, quando Deus falou que eles morreriam, o que aconteceu foi que, no momento em que eles comeram, os olhos deles se abriram. Ou seja, ali aconteceu a morte espiritual, que foi, eles foram desconectados de Deus. Morte espiritual significa isso, separação de Deus. O homem foi separado de Deus, foi desconectado de Deus, perdeu, né, decaiu a sua natureza, a natureza de Deus, porque ele perdeu a santidade, a pureza, e recebeu, então, ele entrou debaixo do governo de Satanás. Então, quando o homem, logo após a criação, ele caiu ali no jardim do Éden, cometendo pecado de alta traição contra Deus, Deus não abandonou o homem. Você vê que Deus logo faz uma vestimenta, né, de pele. Aqui no final diz assim, 21, no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão
e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus fez vestimenta e cobriu a nudez do homem, cobriu o pecado do homem. Desculpe. Sabe, queridos, embora o homem tenha traído Deus aqui, desobedecido, Deus não abandonou a sua criação. Deus podia ter abandonado. Deus podia ter falado, olha, esse projeto não deu certo, criei o homem, mas ele não obedeceu, então vou acabar com a humanidade, vou criar robô, vou criar um outro tipo de ser. Não. Deus não abandonou o homem. Embora o homem, a partir daquele momento, ficou separado de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, é o que diz a palavra. Embora eles estivessem separados por causa do pecado, que tinha entrado na natureza do homem, porque o homem pecou contra Deus, Deus continuou buscando uma forma de aproximação. E quando você lê o Antigo Testamento, você vê que Deus estabeleceu várias alianças, estabeleceu a lei como forma de aproximar o homem e de dar ao homem uma condição, né, em obedecendo, em sendo fiel às alianças, em sendo fiel à lei estabelecida por Deus, o homem podia desfrutar em parte daquilo que Deus projetou para que ele vivesse. Porque Deus não projetou para o homem a morte, a doença, a miséria, isso não era plano de Deus. O plano de Deus é que o homem tivesse uma vida plena, desde o jardim do Éden. Então Deus fez as alianças e a lei para ajudar ao homem, né, para que o homem pudesse, em sendo fiel à lei, em sendo fiel às alianças, ele pudesse desfrutar de um pouco daquilo que Deus preparou para que ele desfrutasse, e ao mesmo tempo corria ao longo do tempo, né, o plano da redenção de Deus, porque Deus disse que o descendente da mulher calcaria a cabeça do descendente da serpente. Então, a gente vê que desde a promessa aqui de Deus, em Gênesis capítulo 3, até a consumação em Jesus Cristo, o nosso Pai, ele percorreu um longo e tenebroso caminho em nossa direção. Deus nunca abandonou o homem, Deus nunca abandonou a sua criação. E esse plano, ele correu por séculos, por anos, por séculos, por milênios. E Deus fez tudo de forma legal, até ao ponto de se tornar, na pessoa de Jesus Cristo, se tornar homem na pessoa de Jesus Cristo e poder, então, consumar a nossa redenção. Veja que João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus, amém, queridos? E Jesus se fez carne, Deus se fez carne, e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus, é o que diz o versículo. Então a gente precisa entender que a humanidade, nós somos a razão de Deus se fazer carne e habitar no meio de nós, querido. Foi por nossa causa que Jesus veio. Foi por sua causa, diga, foi por minha causa que Jesus veio à terra. Foi por minha causa que Jesus se fez carne para me redimir. Amém, queridos? A gente precisa entender isso. Aleluia. E isso nos revela o quê? Revela a natureza paterna e amorosa de Deus. Deus veio buscar os seus filhos e levá-los de volta para casa. Deus não queria que o homem andasse pelo mundo como bastardo, sofrendo todo tipo de situação que as pessoas que estão no mundo sofrem, querido, sem Deus. Não pense que as pessoas estão lá fora sem Deus, elas estão vivendo no mar de rosas, que não estão, não. Elas estão sofrendo muito. E desamparadas, porque estão vivendo sem Deus. Mas isso é uma escolha. Amém? Então a nossa redenção é o desfecho de um plano, de um amplo e perfeito processo judicial universal, que envolveu a própria humanidade, nos envolveu os poderes espirituais das trevas e, sobretudo, os poderes espirituais da luz e do bem. Todo mundo envolvido ali, nesse processo que aconteceu durante esses 2000 anos.
E Deus, o reto juiz, ele trouxe de volta a justiça que o homem perdeu ali no Jardim do Éden. E Deus fez tudo, querido, de forma legal. Não foi nada feito ilegal. Não teve nenhum arranjo, nenhum jeitinho, não. Foi toda a justiça do universo foi cumprida. E nós fomos comprados de volta para Deus. E Deus não ficou devendo nada. Se Deus não ficou devendo nada, nós também não ficamos devendo nada. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus por isso? O homem agora, querido, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, se tornou justiça de Deus. E o que é justiça de Deus? É a condição favorável, condição aceitável diante de Deus. É a habilidade de estar diante de Deus sem nenhuma condenação, sem nenhum senso de indignidade. Por quê? Porque os nossos pecados foram pagos, foram lançados lá na cruz do Calvário e foi pago ali o preço do nosso pecado. Então, nós não ficamos devendo nada, nós recebemos a justiça que foi dada por intermédio do Senhor Jesus. Essa semana eu estava lendo algo na versão NVT e eu achei interessante o que essa versão fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Se puder, projeta para mim, por favor, Gabriel. Na versão revista atualizada diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez que é pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Mas olha como que diz lá na versão NVT: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Em Cristo nós somos declarados justos diante de Deus. Somos justiça de Deus. Amém? Diga: eu sou justiça de Deus. Amém, queridos? Lá na cruz o pecado foi aniquilado, a morte espiritual foi aniquilada, a separação de Deus foi eliminada, o homem voltou para a comunhão com o seu verdadeiro Pai e Criador. O pecado do homem foi condenado na cruz e Jesus ali pagou o preço da condenação com o seu sangue. Olha que coisa maravilhosa. E hoje, quando nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, nós estamos rememorando, querido, tudo isso que foi realizado, o plano da redenção que foi consumado. E essa saga, né, desses 2000 anos, a saga da redenção, que a gente sabe que vai consumar no arrebatamento da igreja e depois no milênio, aquilo que nós vimos aqui na conferência de escatologia. A saga da redenção revela o coração de Deus, apaixonado por sua família, ao ponto de se sacrificar para poder resgatá-la. Olha que coisa maravilhosa. Deus veio, que Deus não deixou o homem à mercê do destino, à mercê do inimigo. Não, Deus veio. Lá em João capítulo 3, do versículo 13 ao 21, deixa na NVT mesmo, Gabriel. Jesus diz assim a partir do versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Isso aqui, queridos, são palavras do Senhor Jesus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no único Filho de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Sabe, queridos, Deus, mesmo sabendo que a gente não tinha nada para oferecer, Deus nos deu o seu perdão na forma do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus despedaçou, querido, os grilhões do pecado, da morte, e inundou a terra com o seu amor. A terra foi inundada com o amor de Deus. Deus nos restaurou a sua doce comunhão, e hoje nós podemos nos assentar à mesa com o nosso Pai e desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. A ceia é um ato espiritual, é um memorial, é uma ordenança do Senhor Jesus.
que representa a nossa comunhão com o Pai, sentados à sua mesa, desfrutando do banquete que nos é oferecido. Você, na sua casa, você deve ter momentos na sua família que você se reúne à mesa com a sua família, não é assim? Lá em casa a gente faz isso. A gente senta à mesa e a gente conversa, a gente desfruta daquilo que nos foi proporcionado pelo nosso Pai, né? E esse momento, querido, é um momento de muita alegria, um momento de comunhão. E essa é a proposta da ceia. O momento de nós assentarmos à mesa com o nosso Pai e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Salvação, cura, libertação, livramento, provisão, proteção, prosperidade. Tudo de Deus que está disponível para nós por intermédio da redenção que foi consumada na cruz do Calvário. Amém, queridos? A ceia representa isso. A mesa da ceia representa isso, esse banquete que Deus oferece para os seus filhos. E nós devemos entender isso e fazer isso, querido, com fé, porque é um ato espiritual, não é uma simbologia, mas é uma ordenança do Senhor Jesus. A gente deve fazer isso com um entendimento, que no momento em que nós participamos do pão, participamos do suco de uva, que representa o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, tudo que a redenção representa, tudo que a redenção se encerra em si mesmo, está disponível para nós por intermédio, quando nós participamos da ceia com a consciência correta, entendendo, né, a aliança que foi feita por Deus em Cristo Jesus em nosso favor. Diga, foi em meu favor. Amém, queridos? Então, Deus, quando chega o momento da crucificação, chega o momento do desfecho ali desse processo judicial que aconteceu durante 2000 anos, né? E Jesus chegou àquele momento ali no jardim do Getsemane, a agonia era tanta que Jesus chegou a suar gotas de sangue. E muitas pessoas, olhando do ponto de vista natural, pensam, por que Deus não interrompeu? Por que Deus deixou Jesus sofrer tanto? Queridos, um plano de redenção estava sendo consumado depois de 2000 anos. O inimigo não sabia, querido. Ele imaginou que proporcionando meios para que Jesus fosse morto ia acabar a agonia dele. Mas não, ali estava sendo concretizado, consumado a nossa libertação do império das trevas e o nosso transporte para o reino do Filho do amor de Deus. Amém, querido? O perdão do pecado da humanidade estava sendo providenciado ali. Então Deus não interrompeu a crucificação. Ele deixou que Jesus fosse crucificado, fosse morto no nosso lugar. Foi por minha causa, foi por sua causa, foi pela nossa causa. Amém, queridos? Foi por causa de nós, querido, que Jesus morreu. Não foi por causa dele, ele não tinha pecado. Foi pelo nosso pecado. E aí o que aconteceu? Depois que ele pagou o preço da nossa redenção, Deus o ressuscitou dos mortos. E ele venceu a morte. Amém, queridos? Ele venceu a morte para que a nossa justificação fosse consumada. O justo assumiu todas as consequências, Jesus Cristo. E quando o sacrifício dele foi consumado e o seu sangue justificador foi apresentado diante de Deus, lá em Hebreus capítulo 9, capítulo 10, fala sobre isso, o homem, a humanidade foi declarada justa diante de Deus. Amém, queridos? Então, aquele homem que desceu lá no inferno, no meu lugar, no seu lugar, ele não poderia ficar mais confinado naquele tenebroso lugar. Por quê? Porque a humanidade foi declarada justa, o preço foi pago. Então, nenhum homem podia mais ficar naquele lugar. O inferno não foi feito para o homem. A humanidade foi justificada. Aí o que aconteceu? Deus encontrou em Jesus uma maneira de vencer e venceu. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, foi ao inferno e resgatou o homem Jesus já justificado. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, dos versículos 16 ao 23. Efésios 1, do versículo 16 ao 23. Você continua na versão NVT, Gabriel? Então eu vou ler aqui. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos,
É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Então, quando o homem foi declarado justo, o sangue de Jesus apresentou seu sangue diante da majestade do universo, a humanidade foi declarada justa, então Deus falou, então aquele homem que morreu, está lá no inferno, não pode ficar mais lá. Aí o Espírito Santo foi lá e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E essa, querido, foi a maior manifestação do poder de Deus, trazer Jesus de volta da morte. E isso, querido, é, como o pastor Sérgio falou na semana passada, né, é a razão da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Jesus não ficou morto lá no inferno. Ele foi ressuscitado. O poder de Deus foi lá e resgatou. Amém, queridos? Para quê? Para que a gente entendesse que a morte foi vencida, o pecado foi vencido, Satanás foi vencido. Agora, a alegria, nós podemos ter alegria, porque a morte foi vencida. Amém, queridos? Jesus venceu. E Jesus sentiu profundamente a angústia da inimizade contra Deus, a separação do Pai, a dor da solidão, e tudo isso para nos trazer de volta ao Pai. Ele sofreu tudo isso por minha causa e por sua causa. E a ressurreição de Jesus devolveu ao nosso coração e à nossa vida o som festivo da volta para a casa do Pai. Você pode se alegrar com isso, querido? Nós voltamos para os braços do nosso Pai. Hoje nós podemos celebrar. A ceia é isso, é a festa dos redimidos, é a festa da família de Deus, é a festa dos filhos, é a festa da nação santa, é a festa da raça eleita, festa dos reis, dos sacerdotes, do sacerdócio real, é a festa do reino, é a festa da igreja, do corpo de Cristo. Amém, queridos? Nós voltamos agora para participar da mesa do nosso Pai. E a mesa significa isso. A mesa significa festa, a mesa significa alegria, a mesa significa provisão, a mesa significa proteção. A festa da redenção. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, que a gente não deve celebrar com tristeza, porque Jesus não ficou morto. Amém, querido? Jesus não está morto, ele está vivo. Amém, igreja? E o fato dele ter morrido na cruz do Calvário foi pela nossa redenção. Então hoje nós somos redimidos. O diabo não tem do que nos acusar, porque os nossos pecados foram colocados na cruz do Calvário em Jesus Cristo, foram condenados na cruz. E o preço da condenação, Jesus pagou por mim e por você. Diga, Jesus pagou o preço da minha condenação na cruz do Calvário. Hoje, querido, nós não devemos nada para o inimigo não tem do que nos acusar. Amém, querido? Você está entendendo o que é a ceia do Senhor? Lucas capítulo 22, do versículo 14 e 15, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus está aqui nesse texto de Lucas, capítulo 22, anunciando que ele estava desejoso para fazer aquilo que deveria fazer juntamente com seus discípulos. E ele não mudou, querido. Ele está desejoso de participar com você deste momento, da mesa do Senhor. Ele deseja cear conosco. Amém? Os 4 evangelhos, eles relatam sobre a ceia, mas no evangelho de João, ele vai um pouquinho além nesse sentido. João fala sobre a ceia e também ele fala sobre o momento da lavagem dos pés dos apóstolos. E Jesus mostra aos seus discípulos o verdadeiro sentido da vida, que é servir. Hoje eu vejo, muitas vezes, simbolicamente, muitas igrejas fazendo essa cerimônia. Mas sabe, queridos, a gente precisa entender que o que Jesus estava fazendo ali era uma simbologia. Naquele tempo as pessoas andavam descalças e algumas, né, que podiam andavam de sandália, então o pé sujava mesmo. Não é isso? Então quando eles chegavam numa casa, quando a gente recebia uma visita,
A pessoa que estava recebendo a visita, o que ela providenciava? Ela providenciava bacia com água e toalha para poder lavar os pés daquela pessoa. Que esse lavar pés, ele refrigerava, ele aliviava o cansaço da pessoa e dava um frescor, dava um revigoramento para aquela pessoa que andou tanto para chegar naquela casa onde ela estava visitando. Então, aquilo era uma simbologia de servir. E hoje, a gente não lava mais os pés das pessoas. Mas a gente precisa entender que o que Jesus estava mostrando ali, que o sentido da vida é servir. E eu amo, sabe, queridos, a nossa igreja, a Vida Plena, porque eu vejo isso em cada um de vocês. Eu vejo em cada um essa disposição, essa disponibilidade, esse entendimento, essa consciência de servir uns aos outros. E como isso é bom, queridos, porque esse é o sentido da igreja. A palavra fala em Atos que lá a igreja primitiva em Atos, eles tinham tudo em comum e ninguém tinha falta, porque quem tinha, dava para os que não tinham, e assim todos eram supridos. E este é o sentido, querido. Por quê? Porque as pessoas estavam mostrando que o mais importante não é essa vida natural, mas a vida por vir, que já começa agora, e agora a gente já tem que começar, como demonstrar que somos filhos de Deus, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, porque estamos todos num processo de crescimento. Amém, igreja? Então, lá em Mateus 20, 28, Jesus força isso, servir. Ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. E servir é que dá sentido às nossas vidas. Diga, servir é que dá sentido à minha vida. A gente tem aqui os dois cursos, Mulher Ideal e Homem Exemplar, e eu sei que toda hora eu confundo. Vamos mudar, vamos botar homens e mulheres do exemplo ideal. Tá bem? Pronto, que aí já fica resolvido tudo. Mas olha só, as mulheres que trabalham aqui, seja no que for, querido, a função que você esteja trabalhando, não importa se você está ensinando, ou se você está preparando o lanche, se você está preparando a limpeza do local, a organização do local, não importa. O que importa é que estamos servindo. Vocês percebem que da alegria que a gente sente de ver depois na formatura ou em algum outro momento o testemunho daquelas mulheres que são impactadas pelo que a igreja está fazendo. Assim também no Homem Exemplar, que tivemos testemunhos lindos aqui na formatura, e a gente conversa com as pessoas, a gente vê o que Deus está fazendo por intermédio, né, da palavra que está sendo ministrada. Mas para que a palavra seja ministrada, o corpo de Cristo trabalha em conjunto. Amém? Sem nenhum grau de importância, porque todos são importantes. Desde o que promove a limpeza, a que prepara ali o lanche, prepara a cozinha, com o que ensina, com o que fica na sala monitorando, fazendo todo o serviço de monitoria, os que ficam lá na porta, os homens exemplares que ficam lá na porta, também vigiando, todo o trabalho que é importante para o sucesso do que a igreja está realizando. Amém? Que daí a gente vê isso, o sentido de servir. Você deixa a sua família, você deixa o conforto da sua casa e vem trabalhar na obra de Deus, e Deus faz a obra na vida das pessoas. Amém? Por quê? Porque nós estamos disponíveis, nós estamos dispostos, nós estamos felizes em servir. Amém, queridos? E nesse mesmo evangelho de João, onde Jesus fala sobre a importância do servir, né? João relata o que Jesus comunicou aos seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Jesus fala que enviaria outro Consolador. João 14, versículo 16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja sempre para convosco. Sabe? E a palavra usada aqui, no outro, eu já expliquei isso para vocês, essa palavra outro no grego, ela tem duas palavras que têm esse mesmo significado de outro. Uma palavra é a palavra allos, e outra palavra é a palavra hétero, que significa outro. Né? Hétero significa outro diferente, né? De outra espécie. E allos significa outro da mesma espécie. É a mesma coisa que você falar assim: eu vou te dar uma banana maçã e allos nanica, ou seja, da mesma espécie, né? Uma banana da mesma espécie. Outra coisa é eu dizer para você: vou te dar uma maçã e hétero jaca, né? Eu vou te dar uma fruta, maçã, e uma outra fruta, né? Hétero jaca, que é de outra espécie. Então, aqui Jesus fala que Deus enviaria o Consolador, outro Consolador. Mas outro Consolador o quê? Da mesma espécie, Deus, querido.
Porque Deus, na sua trindade, o Filho foi embora e o Espírito Santo veio habitar em nós e habita em nós para nos ajudar, está conosco em todo o tempo, seja o que for que a gente passe nessa terra, seja qual for a dificuldade que a gente passe nessa terra, o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Agora, nós precisamos acessar essa ajuda, amém? Eu recomendo você, nós terminamos agora em novembro a escola de discípulos, nós falamos sobre o Espírito Santo, muita coisa profunda, né? Nós falamos sobre o Espírito Santo, e eu recomendo você que não assistiu, assista a escola no nosso canal no YouTube, que você vai entender sobre isso, né? Então, quando o Senhor falou sobre a ceia nos evangelhos, ele falou também sobre o seu sangue. Lá em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26, eu coloquei na versão NVT, que eu achei muito bom como traduzido aqui. Romanos 3, do versículo 21 ao 26, Gabriel, por favor. Diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Muitas vezes as pessoas não entendem por que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, né? As pessoas às vezes entendem assim, as que estão no mundo, mas a gente sabe por quê. Ali o Paulo vai explicar. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, ou seja, quem crê é justificado, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. O homem sem Deus, sem Jesus Cristo, não alcança o padrão de Deus, que é a justiça de Deus, a retidão de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, por causa da redenção que Jesus consumou na cruz do Calvário, que eu expliquei agora há pouco para vocês. Peraí, volta, por favor. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Essa palavra resgate aqui no original, que ela significa livramento mediante pagamento. É libertação mediante pagamento. Porque você já viu em filmes, já viu em séries, bandidos irem numa delegacia, numa prisão e resgatar os comparsas, não é isso? Você já viu isso? Eles resgataram aqueles comparsas, mas eles não foram livres. Por quê? Porque eles continuam devendo a justiça, né? Eles foram resgatados de uma forma ilegal. Agora, o nosso resgate não. O nosso resgate foi por meio de um pagamento. Qual foi o pagamento? O sangue de Jesus, amém? Então, isso que ele está dizendo. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Agora, olha o que está falando no versículo 26, eu gostei desse versículo. Diz assim: pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, presta atenção, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Onde ele condenou o pecado? Na cruz. O pecado foi condenado. Ou seja, Deus não passou a mão, não deu um jeitinho não. O pecado foi condenado na cruz. E ele se mostrou justo, condenando o pecado na cruz, porque Jesus pagou o preço lá, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus, porque na cruz Jesus pagou o preço. Amém, queridos? Então, quem crê em Jesus, o pecado dele foi perdoado ali na cruz, foi justificado ali na cruz. É o nosso caso, amém? Diga, é o meu caso. A humanidade, queridos, estava perdida e destinada ao inferno, mas por causa do sangue de Jesus, Deus se torna justificador daqueles que creem no seu nome. É isso que Paulo está falando. O que o homem precisa fazer? O homem precisa crer no seu coração e aceitar o fato de que Jesus morreu no seu lugar, como seu substituto, pelos seus pecados, recebendo-o como Senhor e Salvador através da confissão oral deste fato. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Foram os meus pecados que foram colocados sobre ele. E eu declaro, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É assim a salvação, como Paulo fala em Romanos 10, do versículo 9 e 10. Amém, queridos? E aí o que acontece? O novo nascimento. E a partir do novo nascimento, acontece uma transformação no nosso ser. Nós recebemos uma nova natureza. Sabe? Uma nova natureza, a natureza do nosso Pai, porque nós nos tornamos filhos de Deus. E aí o homem está habilitado pela nova natureza, habilitado por Deus, a viver em santidade.
A gente não pode dizer, ah, não, eu não consigo. Consegue, porque você recebeu uma nova natureza. A natureza que você recebeu de Deus, quando se tornou filho de Deus, é a natureza do seu Pai, é santo. Deus é santo. E a gente precisa entender isso, querido, porque a palavra diz, por sem santidade ninguém verá a Deus. Nós ouvimos isso aqui na conferência da escatologia, e a gente fala muito sobre isso. Recebemos uma nova natureza sem pecado, a natureza do nosso Pai. E hoje nós podemos viver à altura de filho de Deus. Diga, eu recebi uma nova natureza. Eu recebi a natureza do meu Pai, que é santo. E hoje eu posso viver à altura de um filho de Deus. Amém, queridos? Isso é importante a gente tomar consciência disso. Talvez você se pergunte, mas quando que o homem pecou? Quando nós pecamos? Quando entrou o pecado no mundo? Adão pecou. E por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. Adão perdeu a sua natureza santa, recebeu uma natureza pecaminosa que foi transmitida hereditariamente a toda a raça humana. Nós ouvimos isso aqui na conferência. Ouvimos ou não ouvimos? Quem esteve aqui ouviu. Mas Deus, eu li para vocês lá em Gênesis capítulo 3, Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus cobriu a nudez do homem. Os sacrifícios da antiga aliança, querido, eles apenas cobriam o pecado do homem, eles não removiam. Na nova aliança, um sacrifício perfeito foi realizado e o pecado foi destruído por intermédio da nova natureza que nós recebemos quando aceitamos Jesus como Salvador. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque ele não tem conexão com a nossa nova natureza. Amém, igreja? A natureza do nosso Pai, a natureza santa, foi a natureza que nós recebemos. E morte, querido, está relacionada ao pecado e a tudo que leva à morte. Por exemplo, doença está relacionada ao pecado. Pastor, mas fulano está doente, é porque ele pecou. Querido, lá no Jardim do Éden não existia doença. A morte entrou por causa do pecado. É isso que nós estamos dizendo. A morte, a doença tem uma raiz espiritual. Aonde? Lá no Jardim do Éden. Porque Deus não planejou para o homem morrer. Deus não planejou para o homem adoecer. Isso não era plano de Deus. Mas essas coisas entraram na nossa trajetória por causa do pecado de Adão. E como foi transmitida essa natureza, a gente passou a ter esse evento na nossa vida que tanto nos, como eu diria, maltrata os nossos sentimentos. Amém? Vocês estão me entendendo, querido? Porque o homem não foi feito para morrer. Por isso que a gente sofre tanto, queridos, quando a gente perde um ente querido. Porque esse não era o plano de Deus. O homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, ele morreu espiritualmente e foi desconectado de Deus. Ele foi separado de Deus. Ele perdeu a condição aceitável diante de Deus. Ele perdeu a justiça de Deus. E, por consequência, a Zoe, que é a vida na essência de Deus. Deus não planejou uma vida sujeita à doença, sujeita à miséria, sujeita à morte. Não, Deus não fez isso, porque esse não era o plano de Deus. O pecado entrou na trajetória do homem, lá no Jardim do Éden, em Adão, e trouxe várias consequências: morte, doença e miséria. A consequência do pecado é a morte, e morte está atrelada ao pecado. É por isso que nós devemos nos afastar do pecado, querido. Não significa que a pessoa morreu é porque estava pecando. Não, querido, é porque entrou. O pecado entrou na trajetória do homem. A morte entrou na trajetória do homem. Isso não era o plano de Deus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E vai ser vencido quando? No arrebatamento da igreja. Amém, querido? Que nós vamos receber um corpo glorificado, que não está sujeito à destruição, não está sujeito à morte, e a gente vai viver, né, para sempre com o nosso Senhor na glória. Amém, queridos? Vocês lembram disso na conferência? Amém. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, Levítico 17, 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A vida física está no sangue, querido. No livro de Hebreus, no capítulo 22, 9, versículo 22, diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você vai ver que não existe remissão de pecados sem haver derramamento de sangue. Morte é a ausência de sangue. Nós estávamos
Quando estávamos no mundo, estávamos afastados das promessas. Nós estávamos estranhos à aliança, mas Deus nos aproximou pelo seu sangue, amém, queridos? Pelo sangue de Jesus. Se nós quisermos entender o que Deus fez com Jesus ao nosso favor, a gente pode olhar para Abraão e Isaac. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Quando Abraão ia oferecer Isaac em sacrifício ali no Monte Moriá, em obediência àquilo que Deus tinha falado com ele, né? Deus falou, não, pode parar, Abraão, eu sei que você é obediente, que você tem fé. E aí Deus proveu o cordeiro ali, o cordeiro que estava emaranhado no mato ali, e Abraão pôde sacrificar aquele cordeiro. Por isso que desde aquele tempo, aquele monte se chama Deus proverá, porque ali Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. E com relação a nós, Deus também já proveu, querido. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado dos mundos. Amém? João capítulo 1, versículo 30, acho que é o versículo 30 que fala isso. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os discípulos de Jesus viram, os discípulos de João viram Jesus passando, João falou isso para eles. Então, Deus já proveu para nós a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa purificação, a nossa justificação, a nossa redenção. Amém, querido? O nosso resgate. Amém, queridos? Deus já proveu tudo para nós, querido. E é interessante que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, ou que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, esse versículo de Efésios capítulo 1, versículo 3, é um versículo tão forte, ele tem uma informação, um sentido tão forte. Deus já nos abençoou. Essa palavra, da forma como está traduzida, tem nos abençoado, ou nos abençoou, ele não tem um sentido estanque. Abençoou no momento, não abençoou mais, não. O sentido desse tempo verbal aqui é contínuo. Deus nos abençoou por toda a eternidade. Amém, queridos? Então nós somos abençoados. Diga, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas um dia ainda eu vou tirar para falar sobre esse versículo e mostrar muitas coisas que a gente pode aprender aí. Então, querido, como eu disse no começo, o próprio Deus se fez carne, para que nessa carne tivesse sangue, e este sangue fosse derramado em nosso favor para a nossa justificação. Amém? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o que Deus fez? Ele se fez carne, nessa carne tinha sangue, esse sangue foi derramado em nosso favor. Legal, amém? Tudo legal. Aqui se cumpriu todos os requisitos da justiça do universo e o inimigo não pode reclamar nada. Diga, eu não estou devendo nada para o inimigo. Diga com convicção que diga, eu não devo nada para o inimigo. Eu fui justificado na cruz do Calvário. Eu sou justo. Eu sou remido. Eu sou salvo. Eu sou livre. Amém, queridos? Lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28, Jesus diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Tomai quer dizer, tome posse. Quando o judeu come alguma coisa, querido, ele torna aquilo que ele comeu parte dele mesmo. Estão entendendo? Quando a gente come alguma coisa, não é assim com a gente também? Você comeu um feijão. O que acontece? O feijão entra em você e aí seu organismo processa, seu aparelho digestivo processa ali aquele feijão e ele se torna parte de você em que? Ferro que vai para o seu sangue, que vai dar vida, que vai dar vigor para o seu sangue. Se tornou parte de você, amém? Não tem mais como separar, porque ele agora já está no seu sangue está correndo nas suas veias, está alimentando os seus órgãos, os seus mais diversos órgãos, onde precisar daquilo que o feijão pôde dar para você de substância para nutrir o seu corpo, já está rodando no seu corpo, está fazendo parte de você. Amém? Então, o pão que eu dou pelo pecado do mundo é a minha própria carne. E todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. E é isso que nós vamos fazer hoje.
Nós estamos dizendo o quê? Que nós fazemos parte dessa aliança que Deus cortou com Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Amém? Que nós fazemos parte dessa aliança. O leão da tribo de Judá desceu ao inferno, venceu o diabo e seus demônios, e tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, João fala assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus fala aqui que ele tem as chaves da morte e do inferno, ele está dizendo o quê? Que ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. O diabo perdeu. Amém? Na sua casa, quem que tem a chave da sua casa? Não é você? Ou é o inimigo? É o ladrão que tem a chave da sua casa? Não é você que tem a chave? Por que é que você que tem a chave da sua casa? Porque é você que manda naquela casa. Não é isso? Ladrão não tem a chave por quê? Porque lá ele não manda nada. Entenderam isso aqui que está dizendo em Apocalipse? Em Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Sangue da eterna aliança. Amém, querido? Todas as alianças que foram feitas ali no Antigo Testamento, elas não foram cumpridas integralmente, e elas não puderam cumprir o seu papel. Mas em Cristo, porque é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, Deus estabeleceu uma eterna aliança. Amém, querido? Essa aliança não é mais quebrada. E nós fazemos parte dessa aliança quando entramos para o corpo de Cristo. Então, o sangue de Jesus até hoje fala. Lembra que lá em Gênesis capítulo 4, quando fala da Caim matou Abel, depois fala que o sangue de Abel falava, né, clamava por justiça. Da mesma forma que do sangue de Jesus, até hoje ele fala. O que o sangue de Jesus fala? Ele fala que eu e você somos justos. Ele fala que eu e você somos prósperos. Ele fala que eu e você somos curados. Ele fala que eu e você somos livres. Ele fala que nós somos abençoados, salvos. Amém, querido? Diga, o sangue de Jesus, até hoje, fala que eu sou justo, próspero. Você tem convicção disso que você está falando, querido? Eu tenho, por isso que eu falo com força. Vamos falar com mais convicção? Diga, o sangue de Jesus fala até hoje que eu sou justo, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou salvo. Amém, queridos? Foi por causa do sofrimento, querido, das feridas de Jesus, nós fomos salvos, nós fomos curados, nós fomos libertados, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos. Amém, igreja? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim: ele é o cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, queridos, através de Cristo Jesus, nós temos acesso ao trono de Deus pelo novo e vivo caminho, como o autor de Hebreus diz. Pelo seu sangue, amém? É pelo sangue de Jesus que nós temos acesso a Deus. A inimizade que havia entre nós e Deus foi cravada ali na cruz. Era o pecado que nos separava de Deus, foi cravado ali na cruz. Os céus e a terra hoje estão ligados em Jesus Cristo. E gratuitamente nos foi dado acesso à presença do Pai por meio do sangue de Jesus, amém? Hoje, como filhos de Deus, nascidos de novo em Cristo, nós devemos zelar por viver uma vida que agrada a Deus, longe do pecado, porque o pecado não faz parte da natureza de Deus que nos foi transmitida pelo novo nascimento. Amém, queridos? Se você cometeu algum pecado, arrependa-se, peça perdão a Deus. Se puder, peça perdão ao seu próximo, a quem você ofendeu, né, e participe da ceia. A gente deve entender, querido, que a ceia é isso, é um momento de celebração, é um momento de alegria.
mas é um momento também de exame, de autoexame, onde a gente se examina. Olha, essa semana eu fiz algo que desagradou a Deus. Então, antes de você participar, você e Deus, você pode orar: Senhor, me perdoa, eu fiz isso, aquilo outro, errei, te peço perdão, em nome de Jesus, eu não vou mais fazer isso. Tome uma posição, é assim, querido. Quando Paulo fala lá, examine-se o homem a si mesmo, em 1 Coríntios capítulo 11, e assim participe, esse exame não é para condenação, esse exame é para conserto. É para você ver, se você fez alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, que desonra a natureza que você recebeu do seu pai, você pede perdão e participa e faz um compromisso de não voltar mais a fazer aquilo. Amém, igreja? Porque essa é a proposta de Deus, que a gente viva uma vida santa, querido. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero chamar a equipe de música. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque Jesus Cristo na cruz do Calvário confirmou, consumou a nossa redenção, consumou a nossa salvação. Nós cremos, Pai, nessa palavra. Nós cremos, Pai, que somos redimidos, que somos salvos. Pai, que o sangue de Jesus cobre as nossas vidas. Cremos na aliança eterna que foi cortada pelo sangue de Jesus, da qual nós fazemos parte. Desde o dia, Pai, que nós cremos em Jesus Cristo e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cremos nessa verdade, porque é isso que diz a Tua palavra. Estamos aqui, Pai, para celebrar a Tua mesa. Celebrar, Pai, essa comunhão maravilhosa de saber que somos Teus filhos, que somos protegidos, que somos ajudados, que somos providos, que carregamos, Pai, a Tua presença através do Espírito Santo, que carregamos, Pai, um tesouro maravilhoso que é o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso que o Senhor colocou dentro de nós, para que nós pudéssemos, Pai, viver uma vida que Te agrade e abençoar também as outras pessoas, através do fruto que já está dentro de nós. Tudo isso que o Senhor já colocou dentro de nós, por intermédio do Teu Espírito, quando veio habitar em nós. Estamos aqui nessa noite, Pai, para dignificar, para glorificar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Te agradecemos por tão grande amor, Pai. Nós não merecíamos, a humanidade não merecia, mas não é pelo nosso mérito, é por causa do Teu grande amor, que foi manifestado quando o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa redenção, para pagar o preço da nossa salvação. E hoje nós estamos aqui, Pai, felizes, alegres, porque somos salvos, somos redimidos, somos livres, por causa do Senhor Jesus, por causa da Tua graça, por causa do Teu amor, Pai. Nós reconhecemos, Pai, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua benignidade. Declaramos, Pai, de todo o nosso coração que nós Te amamos e queremos viver uma vida que Te agrade. E Te pedimos, Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas. Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por fortalecimento, por alegria. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que nos alimenta todos os dias, que nos fortalece, que nos esclarece. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te damos graças. Em nome de Jesus Cristo. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Neste momento nós vamos consagrar os elementos. Dá o microfone, por favor, Flávio. Vou pedir para a pastora Celina consagrar os elementos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esses pãezinhos, Pai, que simbolizam o corpo de Jesus, que foi partido por nós, sofreu ali o dano no nosso lugar. Consagramos a Ti esse suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para que fosse feita essa nova aliança, para que se abrisse para nós um novo e vivo caminho. Amém. Até o Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite, pela ceia do Senhor, pela oportunidade que temos de fazer parte dessa mesa, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que nesse momento, que você baixasse a sua cabeça, e aí no seu coração, você e Deus, se tem algo que você precisa se consertar com Deus antes de participar, faça esse conserto. Enquanto você faz isso, eu vou pedir para a equipe de música ministrar uma canção, e a pastora Celina vai chamar 4 pessoas para poder servir. Amém? Deixa eu falar. Faça seu conserto e participe. Amém, queridos? O exame não é para não participar, para que você não saia daqui condenado, mas você se examina, pede perdão e participa e saia daqui livre, fortalecido para viver a vida de Deus. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Vamos ficar todos de pé, queridos? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado. Aleluia. Todos receberam, queridos? Alguém ficou sem ser servido? Todos receberam? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos participar todos do corpo de Cristo.
Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Antes de participar do cálice, querido, eu queria que você saísse do seu lugar e trocasse o seu cálice com 3, 4 pessoas e dissesse a elas: eu tenho uma aliança com Deus e com você, pelo sangue de Jesus. Amém? Sai do seu lugar e faça isso. Troca o cálice com 3 ou 4 pessoas. Eu tenho uma aliança com você, com Deus e com você, Fernandinha, pelo sangue de Jesus. Amém, filho? Eu tenho uma aliança com você, Flávio, com Deus e com você, pelo sangue de Jesus, viu? John, tenho uma aliança com Deus e com você, pelo sangue de Jesus. Amém? Ítali, eu tenho uma aliança com Deus e com você, meu filho, por causa do sangue de Jesus. Amém? Gabriel, eu tenho uma aliança com Deus e com você, meu filho, por causa do sangue de Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho uma aliança com Deus e com vocês. Amém? Pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos participar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, queridos? Repita comigo bem forte, diga: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos louvar. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz